Neste vídeo eu quero conversar sobre uma pergunta. Na realidade ela é recorrente, por isso que eu não vou colocar o nome de apenas uma pessoa aqui, né? Pois vários fizeram essa pergunta também em outras redes sociais, que é a seguinte: por que você adquiriu um NAS, um equipamento que podemos considerar caro, ao invés de comprar, por exemplo, um Raspberry Pi, ou mesmo um computador com uma placa-mãe mini ITX ou micro ITX, e montar manualmente o seu NAS? Vamos falar sobre isso logo depois da vinheta. Bom, acho que o primeiro ponto aqui é qual é a ideia por trás da aquisição de um equipamento desses. No meu caso, a ideia é principalmente confiabilidade e robustez. Eu não quero ter um equipamento que pode falhar amanhã, que pode me dar algum defeito, pois dele depende a minha atividade profissional. Ou seja, eu tenho que ter a certeza que todos os dias, quando eu apertar o botão para ligar este equipamento, ele vai realmente inicializar e os meus arquivos estarão todos ali dentro a salvo. E principalmente que eu tenha o desempenho necessário para efetuar as minhas tarefas do dia a dia. Esta é a principal parte que eu penso na hora de adquirir um equipamento. É a sua robustez e confiabilidade. E isso eu aplico para tudo. Desde o smartphone que eu utilizo, que hoje ele não é mais apenas para brincadeiras, fotinhos descoladas para colocar no Instagram. Afinal de contas eu utilizo o meu smartphone também para o trabalho. O computador que eu utilizo no dia a dia, tanto para projetos quanto para edição de vídeos. E obviamente o NAS, onde eu guardo os meus arquivos, tanto arquivos de projetos, quanto fotografias pessoais e até mesmo os vídeos, vinhetas, efeitos e tudo o que mais foi produzido para utilizar aqui no canal. Ou seja, a minha vida está neste equipamento. Eu não posso utilizar uma placa-mãe vinda da China, que lá sei como ela foi armazenada, eu também não sei quem produziu ela, e etc. Eu preciso de algo com um pouquinho mais de confiabilidade, com uma garantia diretamente com o fornecedor, e que eu sei que se der algum problema eu vou ter a quem recorrer. Mas também não é somente isto. Existem outros detalhes técnicos que me fizeram escolher por um equipamento de um fabricante, um equipamento como esse que o NapTS 230, que são muito importantes e muitas vezes passam despercebido pela maioria das pessoas. O primeiro deles é que se você for tentar montar um equipamento com a mesma robustez, você não vai conseguir chegar no mesmo valor. Isto é algo que é difícil de conceber, né? Você tem ali um equipamento que custa 1.800, 2.000 reais, de repente eu consigo fazer mais barato. Não, você não consegue fazer mais barato. Você pode fazer algo que pareça funcionar igual, mas não vai funcionar igual. Vou pegar o exemplo mais clássico, adquirir um Raspberry Pi versão 4 para transformar em um NAS. Existem plaquinhas adaptadoras que permitem você colocar um HD junto com o Raspberry Pi. Entretanto, essas plaquinhas elas se comunicam através de um barramento USB. Por mais que seja um USB 3.0, um processador ARM que está embarcado ali no Raspberry Pi, ele não tem velocidade suficiente para emular todas as chamadas de um driver SATA. Portanto, você não vai conseguir atingir o throughput máximo que esse HD vai conseguir fornecer. Além de ele precisar lidar com todas as chamadas da pilha TCP e toda a parte de protocolo de compartilhamento de rede. Então, vamos dizer assim, na melhor das hipóteses, você vai conseguir ali atingir 80 megabytes por segundo, 90, talvez até 100 megabytes por segundo com este equipamento durante alguns períodos de tempo. Entretanto, nós precisamos lembrar que o sistema operacional que estará rodando ali, ele foi desenvolvido por uma comunidade, você não tem um suporte com uma grande fabricante e, principalmente, ele é um sistema para uso geral, de propósito geral. Você vai precisar gastar o seu tempo, o seu precioso tempo, para configurar tudo isso. Configurar um Samba, colocar ele na rede, configurar os dispositivos, criar os volumes, compartilhar, criar os usuários, tudo isso sem interface gráfica. Tudo isso manualmente. Ali se vai pelo menos uma tarde de trabalho, se você tiver alguma noção do que está fazendo.
Se você não tem domínio sobre Linux, vai gastar mais tempo ainda e bugs poderão acontecer. Agora, se nós formos ainda um pouco mais a fundo, eu quero instalar um sincronismo com nuvem, com OneDrive, com Google Drive, etc. Você vai precisar utilizar aplicações de terceiro para Linux que não te dão um suporte adequado. Afinal de contas, você precisa fazer tudo no mundo Linux. É com você. Se deu algum problema, bom, é com você. É você que tem que resolver esse problema. Vai para os fóruns, garimpe, procure. Se deu algum problema e ninguém resolveu ele, bom, você vai ter que resolver. Vai ter que debugar o código-fonte é aberto, para descobrir o que está acontecendo ali. Eu digo isso com propriedade, porque eu utilizei Slackware por mais de 6 anos da minha vida. Então, realmente é assim. Eu tive problemas no Slackware que não existiam soluções, eu tive que criar as soluções. Tive que abrir o código-fonte da aplicação, localizar onde estava o problema e resolver isto. E quando você adquire um equipamento robusto, de uma marca conceituada, e que ele já é focado em um mercado doméstico avançado ou mesmo em um mercado profissional, você estará adquirindo um equipamento com uma garantia de que as coisas vão funcionar e que um suporte técnico vai resolver o seu problema. E aqui é que entra todo o ecossistema da QNAP. Eles já possuem um sistema operacional validado, que é utilizado em toda a sua plataforma, em todos os seus equipamentos, que possui uma quantidade absurda de aplicações, que todas elas já foram testadas e validadas, e a cereja do bolo, faz o RAID. E isto é um outro ponto muito importante a se levar em consideração. Se você adquirir um Raspberry Pi, você não vai ter RAID. Você até pode colocar 2 HDs utilizando as USBs e criar um soft RAID ou um fake RAID, que ele funciona em nível de software. Mas por experiência própria, não é uma boa ideia. O soft RAID ele acaba quebrando com muita facilidade e em algumas situações ele pode corromper arquivos ou mesmo sobrescrever os arquivos mais novos, se ele não conseguir identificar qual é o volume que está mais atualizado, o volume atual, no caso. E eu passei por muitos problemas desse tipo na época que trabalhei com TI, lá por 2014, 2015, quando as controladoras RAID em nível de hardware ainda não eram muito difundidas na informática, né? Os computadores ainda vinham sem controladoras RAID em nível de hardware. Hoje em dia isso é muito mais comum, mas não tem no Raspberry Pi. E na maioria das placas-mães micro ITX que você encontra no mercado também não tem controladora RAID em nível de hardware. Você vai precisar, no mínimo, de um chipset Intel com suporte ao Rapid Storage para conseguir ter um RAID em nível de hardware que seja robusto o suficiente para garantir que não ocorra perda de dados se o volume quebrar. E juntando tudo isso, todas essas questões, ainda tem a questão do custo. Se você adquirir um Raspberry Pi hoje no Brasil, você vai pagar em torno de R$ 1.200. Você pode comprar ele no AliExpress da vida e pagar entre 400 e 600 reais? Pode, mas você tem que lembrar que tem mais coisas que tem que comprar aí. Você vai ter que adquirir uma fonte robusta que não vai gerar ruído e nem picos que possam queimar o seu HD, porque o HD é um dos componentes mais frágeis dentro de um computador. Você vai ter de adquirir um gabinete para colocar esse cara. Se você quer ocupar menos espaço, vai ter de comprar aqueles gabinetes em alumínio, pequenininhos, específicos para se construir um NAS ali no AliExpress mesmo, já vai mais uns 600 reais. Vai ter de comprar os 2 adaptadores para HD, vai mais ou menos uns 150 reais para cada um. No fim das contas, no frigir dos ovos, você vai gastar aí em torno de R$ 1.200 reais para montar um Frankenstein em casa, que lá garantia sou eu, é você mesmo que tem que resolver os seus problemas, e que ainda assim ele não vai ter a robustez tanto mecânica quanto eletrônica quanto lógico-digital que um equipamento feito especificamente para este fim possui. Então, na hora de você adquirir qualquer coisa, é muito importante você colocar todos os pesos na balança, você pensar em todas as possibilidades. Se é algo, eu quero fazer uma experimentação, ou eu vou colocar aqui arquivos, informações, softwares, etc., que não me faz diferença se isso aqui vai estragar, bom, aí vai de Raspberry Pi mesmo, coloca um HDzinho qualquer e nem compra um gabinete. Simplesmente pegue aquelas basezinhas de acrílico, né? Aqueles micro gabinetes de acrílico que tem aí no AliExpress e seja feliz. Agora, se a sua vida depende dos arquivos que estão ali dentro,
eu não aconselho você montar algum Frankenstein desses. Sugiro você dar uma boa olhada nos equipamentos que possuem garantia estendida de fabricantes conceituados. Afinal de contas, os R$ 600 poupados podem se tornar uma grande dor de cabeça. Espero que este vídeo tenha sido interessante para você e feito você pensar um pouquinho mais longe a respeito do que você está comprando e dos equipamentos que você está utilizando. Afinal de contas, durante o nosso exercício profissional, precisamos de equipamentos robustos que atendam às nossas necessidades e não nos deixem na mão. Dúvidas, críticas e sugestões de tema? Pode deixar aí embaixo nos comentários do YouTube. Se não deixou o like, agora é hora. Deixa aquele like para ajudar com o crescimento do canal. E é isso aí. Te vejo no próximo vídeo.